Olá, eu sou a Lina Emelo E eu sou Mel Campos. e nós estamos agora começando o canal Transcestral. Esse canal que a gente vai produzir alguns conteúdos, alguns eixos de comunicação para a gente poder falar alguns temas que a gente acha transcendentes. E agora, para começar, a gente estava pensando de falar um pouco sobre Stonewall. O que foi esse processo de revolução, mas também o que foi esse momento de revolta da população LGBT, né? Que foi um apanhado de histórias, foi um apanhado de questões que a gente não reparou muito bem e foi até apagado da nossa história, pois muita gente não lembra das travestis, não é mesmo, Mel? Sim, com certeza. Nunca lembram das travestis. O apagamento é algo que é comum na história e no movimento LGBT. E a história conta, né? Isso a partir da negação da importância da participação e do protagonismo da galera trans, né, nesse processo de conquista de direitos, né? Sim, sim. É interessante a gente sempre lembrar que esse processo inteiro das histórias, né, a gente tem que sempre pensar de uma maneira ampla, que quando a gente vai pensar sempre as revoluções, sempre vai pensar algumas questões que envolvem mudança, a gente não se atenta muito bem à realidade da qual a gente está vivendo. Marsha Thompson e Sylvia Riviera foram as pessoas trans que na época se incomodaram com o tratamento que a sociedade dava para essa população LGBT na época. E essas pessoas então iniciaram a primeira revolução em busca dos direitos LGBTs. Nessa época não existia ainda essa sigla LGBTQI. Muito pelo contrário, existia os estigmas da doença da AIDS, existia a opressão social e automaticamente as travestis, como eram as pessoas que não viviam em armários e sim externalizavam a sua identidade de gênero, elas então tomaram a frente da organização da primeira manifestação que resultou em um embate com a polícia local, né? Aconteceu nesse bar Stonewall na década de 60, entre 60 e 70, e nós, então, desde esse momento, viemos a trabalhar a invisibilidade das pessoas trans, exatamente porque a própria história conta que esse movimento, logo em seguida, não as reconheceram. Então, isso é uma coisa muito grave, porque você não reconhecer as pessoas que de alguma forma contribuem com o início e com o andamento e com toda essa questão da manifestação é algo que já inicia o apagamento das travestis, exatamente porque ainda existe essa questão da sociedade heteronormativa que exige que o público LGBTQI tenha um certo padrão, e as travestis sempre trouxeram os estigmas da sociedade. Então elas nesse momento foram expulsas, né, praticamente do movimento, porque a Sylvia Riviera ela se retirou do movimento pela decepção que ela sentiu, e ela terminou então como uma moradora de rua, e Marsha Thompson logo em seguida foi assassinada com requintes de crueldade. E essa história nunca foi contada porque até hoje as paradas sempre trouxeram a questão gay, a questão hétero, a questão homem, e nunca reconheceram a importância das travestis nesse processo. Sim. E talvez as pessoas demorem para reconhecer de fato, né? Porque sempre há essa questão do apagamento de uma maneira um pouco generalizada, que as pessoas se esquecem do que há de humano nesse corpo trans, né? Do que há de humanidade nesse corpo que vivencia questões que não são tão distintas de qualquer vida, de qualquer pessoa, mas justamente o fato da gente ter o nosso olhar focado demais no outro, né, e não na gente, que é o que a gente é obrigado a fazer quando os nossos pilares de vida são quebrados e são totalmente estilhaçados na nossa frente, e a gente tem sempre que continuar,
E isso às vezes atrapalha a vida das pessoas, porque às vezes elas não se sentem bem com elas mesmas e acabam jogando e projetando em pessoas que são até livres demais, felizes demais. E me faz muito lembrar de uma própria perspectiva de pensamento da Idade Média, que acusava as pessoas de bruxaria porque elas eram livres demais de seus próprios corpos, né? Então, pensar as travestis hoje é sim pensar as bruxas, né, da pós-modernidade. Só que a gente tem que entender que bruxas são essas e de quais bruxas estamos falando, né? E de lembrar que Judith Butler, quando veio pra cá, foi chamada, né, de queime, foi aclamada aos gritos de queimem a bruxa, né? Então, uma pessoa que é muito livre, uma pessoa que é muito feliz, talvez seja sempre uma pessoa que vai ser acusada de alguma coisa que ela talvez não tenha nem muita noção do que ela fez, mas ela tem sempre que se respaldar, né, naquilo que ela há de melhor em viver, em existir. E é isso, a gente sempre vai continuar, né? Sim. Hoje as paradas, elas têm um teor mais comercial, mais festivo. E uma das coisas que eu sinto muita falta é do teor político e também... não falo de um político partidário, eu falo de um corpo que é político e que tem que ser reconhecido pela sociedade.